2 de fevereiro de 2015. Começa aqui mais um Salutes, o programa criado para resgatar as medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta da medicina atual, da medicina contemporânea e o que está acontecendo nas áreas de terapia para a saúde e qualidade de vida. Entendemos basicamente que a qualidade de vida não é a ausência de doenças. Aliás, até como a Organização Mundial da Saúde explica, né, é um estado de bem-estar. Qualidade de vida é muito mais do que isso, do que a ausência de sintomas. É você realizar-se enquanto pessoa, do ponto de vista físico, energético, emocional, mental e até mesmo, eu diria, espiritual, como reza a medicina tradicional chinesa. Eu sou o João Carlos Baldan, eu sou acupunturista tradicional, daqueles bem tradicionais mesmo. Estudei medicina chinesa, fiz pós-graduação em medicina chinesa e uma especialização em psicopatologia, que são as doenças da alma. Minha especialidade, eu gosto de tratar as patologias emocionais por conta das disfunções energéticas e físicas. Muito bem, começamos nessa segunda-feira com os trabalhos técnicos do Iago Matsumoto. Nosso programa Salutes em Ressonância com a Vida. Vamos falar hoje das glândulas adrenais ou suprarrenal. Para isso, estou trazendo um dos campeões da audiência do Salutes, que é o Dr. José Roberto Katterman, médico famoso, antroposófico, nutrólogo, tem mais de 17 especializações, amigo nosso pessoal, amigo do programa e excelente médico, por isso que está aqui para falar sobre esse tema. Antes de tudo, muito boa tarde, Dr. Katter, obrigado pela sua presença e participação no Salutes. Boa tarde, Baldan. Boa tarde aos amigos que nos acompanham na AudioV. É um prazer muito grande estar aqui de novo, tentando passar um pouco da nossa experiência. E conhecimento também, né, Dr. Katter? 44 anos de medicina, já deu para perceber alguma coisa, Baldan. Ah, com certeza. Pelo menos o que não se deve fazer. Antes de tudo, Dr. Katter, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos teleinternautas e agradecer, inclusive, a nossa grande audiência, não só ao vivo, mas também no nosso canal do YouTube, João Carlos Baldan, em que a gente tem acessos aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Brevemente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua repercussão no nosso programa Salutes, mediante as suas entrevistas. O senhor estava falando antes de a gente começar o programa, certo. Bastante interessante. Então, Baldan, eu tenho recebido e-mails, assim, uma quantidade impressionante de e-mails dos nossos amigos que nos assistem no programa. Eu respondo a todos, na medida do possível, o meu tempo é um pouco escasso. E a repercussão é tão grande que eu tenho recebido pacientes do Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, e, curiosamente, de outros países. Eu tenho pacientes do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. E é curioso, porque recebi um paciente recentemente de muito longe, na Ásia. Catar. Lá do Catar. É um paciente que é brasileiro, mora no Catar, é um piloto, assistindo uma entrevista, veio passar férias no Brasil, veio nos consultar também, assiste o programa. Eu fiquei impressionado com a repercussão, fantástica. Mas também não só a repercussão do programa Salutes, mas eu me permito também, obviamente, aos seus conhecimentos, aos temas que nós tratamos aqui, embora tenha tamanha experiência na área médica, sabemos que está com a cabeça mais aberta, a cabeça sempre arejada. Exato. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, que é um amigo em comum e particular nosso, falando sobre a necessidade de a gente manter o cérebro sempre ativo para poder... Isso. A idade cerebral, né, na Exatamente. verdade. E, então, os médicos abertos a novas ideias, que pesquisam, que trabalham novos temas, que é o seu caso, sempre pesquisando, sempre trazendo novidades, realmente é uma coisa muito importante. Que bom. Eu quero lembrar ao teleinternauta que eu estou aqui tanto no Facebook, você pode passar uma mensagem na minha página pessoal, João Carlos Baldan, perguntas ao Dr. Katter, e também no Twitter. No Twitter eu estou hashtag Programa Salutes ou hashtag TV da Internet. Vocês podem fazer as perguntas para nós, para o Dr. Katter ou para mim em especial, a gente está aqui para responder. Dr. Katter, vamos começar nosso programa falando das glândulas adrenais. Nós sabemos que ficam acima do rim, produzem uma série de importantes
hormônios, né? Isso. Principalmente adrenalina, noradrenalina. Então. O senhor gostaria que o senhor falasse, apresentasse a adrenal. Então vamos apresentar estas duas glândulas fantásticas, chamadas adrenais ou suprarrenais, são sinônimos. São duas glândulas pequenas, têm mais ou menos 5 centímetros, tamanho de uma noz, que ficam na parte superior e anterior dos rins. As glândulas suprarrenais fabricam mais de 50 hormônios. Impressionante. Tanto a medula quanto o córtex. Então, ela é dividida em duas partes. Na verdade, são dois órgãos conjuntos formando um único órgão. Ela tem o córtex, a parte cortical, que é externa, e a medula da suprarrenal, que é a parte interna. A córtex ocupa praticamente 85 a 90% da glândula e a medula 10 a 15%. A cortical, a córtex, é dividida em 3 camadas: glomerulosa, fasciculada e a interior, a mais íntima, que é a reticulada. E a medula da suprarrenal fabrica 2 grandes hormônios, mais importantes, fabrica mais, as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina também são sinônimos. A córtex fabrica uma quantidade imensa de hormônios. A glomerulosa, que é a camada mais externa, fabrica um mineral corticoide extremamente importante, que é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que controla o metabolismo da água e do sódio e potássio do corpo, os sais. Sem ela, a gente não teria um controle da água e dos sais do corpo. Deixa eu só interromper um minuto. Seria também importante na famosa bomba de sódio e potássio, que permite a abertura das células? Também. Atua nisto também, porque ela regula a concentração destes sais no plasma. Sim. Né? A gente sabe que o sódio fica na parte exterior no plasma e o potássio é intracelular e tem uma troca constante entre os dois. O sujeito que tem, por exemplo, uma fadiga adrenal, ele tem perda de sódio. Então, uma das características da fadiga adrenal é o desejo de sal. Desejo de sal. Ele precisa do sal, mas sal, eu não estou falando cloreto de sódio. Falando nisso, me permite, doutor Cátia, acabei nesse final de semana, o programa Saúdes também tem é apresentado também na Rádio Mundial. Entrevistei o Dr. Naif Tadeu, aqui mandou um abraço. Igualmente a ele, grande médico. Falamos exatamente sobre isso, a diferença entre cloreto de sódio, que é veneno, e sal, que é remédio. Isso. Está disponível, ainda não está disponível, vai subir para o YouTube, porque foi sábado passado, mas eu convido o teleinternauta para falar desse assunto, ouvir esse assunto, exatamente o que o senhor está falando, acabando de dizer. Sal é remédio, cloreto de sódio é veneno. Então, o cloreto de sódio é o sal que os senhores usam comumente na sua comida, esse sal refinado. Gente, isso é veneno. Não deve ser usado. Procure sal marinho integral ou, se possível, o sal do Himalaia, o famoso sal rosa. É um dos sais mais completos que existem, riquíssimo em praticamente todos os minerais que o corpo precisa e particularmente rico em ferro e em boro, que são substâncias extremamente importantes ao nosso corpo. Este sal não aumenta a pressão. Pelo contrário, Ao contrário, modula a sua pressão. Então, mesmo você sendo hipertenso, você pode comer o sal do Himalaia ou sal integral sem sem malefício nenhum. Não vai aumentar a sua pressão, pelo contrário, modula. Então, o sujeito que tem fadiga adrenal, uma das características disso é o desejo de sal, e eventualmente até de açúcar, viu? Mas é de sal. E ele deve consumir sal, porque na fadiga adrenal você perde sódio e desequilibra aquela bomba sódio-potássio. E essa perda de sódio é por intermédio da urina, imagino, né? Da urina, exatamente. Então é extremamente importante o funcionamento da camada externa glomerulosa que produz a aldosterona, que é responsável pelo equilíbrio de água e sais do corpo. Numa doença importante, o hiperaldosteronismo, por exemplo, o sujeito tem um descontrole muito grande de pressão, ele pode ter uma pressão extremamente elevada, difícil de controlar, levando a consequências, muitas vezes, graves. A camada intermediária, que é a fasciculada, ela fabrica glicocorticoides, inclusive o mais importante deles, que é o cortisol, talvez um dos mais importantes hormônios fabricados pelas glândulas suprarrenais. E a camada reticulada, que é a mais interior, mais íntima, fabrica os hormônios sexuais.
o estrogênio, progesterona, testosterona, o DEA, dehidroepiandrosterona, o DHEA. Enfim, todos esses hormônios são fabricados também, não só nas gônadas, ovário e testículo, Sim. mas as suprarrenais também fabricam hormônios sexuais. Que interessante. São 14 horas e 11 minutos. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. A partir da tecnologia da biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão, a Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu participei da primeira fase deste curso, vou participar da segunda, e o Dr. Carter lá é um professor, ele dá aula inclusive. Dr. Carter, como é que a gente faz a avaliação? A suprarrenal sofre, ele chega numa fadiga e até falência é já exagerar, mas uma fadiga principalmente por conta do estresse, Dr. Carter? Exatamente. As glândulas suprarrenais, elas são conhecidas como glândulas do estresse. O estresse, na verdade, não é mal em si. Ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Se não fosse o estresse, a gente não teria sobrevivido às intempéries da vida no planeta Terra. Uhum. O estresse tem vários graus, leve, moderado e grave. Um estresse simples, ou você é ameaçado por alguma coisa, você vai reagir. Quem faz isso é a suprarrenal. Tá? Você utiliza a suprarrenal para se defender das agressões do meio. O homem das cavernas, por exemplo, tinha uma preocupação de sobreviver, lutar aí contra tigre de dente de sabre, dinossauros. E ele tinha, então, estresse agudo. O estresse agudo é aquele que você passa num momento e você ou luta ou foge. Então, é chamado situação de luta ou fuga. É a primeira fase, praticamente. Isso, primeira fase do estresse ou estresse agudo. Passado o processo, aquilo volta ao normal e tudo se regenera, voltando à normalidade. Tá? Nós estamos exibindo nesse momento, Dr. Carter, a glândula suprarrenal, a posição dela, está falando lá do cortisol, do ACTH. Então, você vê que assim, lá em cima, no verde, tem o hipotálamo, que fabrica o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. É Corticotrophin Release Hormone, que vai atuar na pituitária ou hipófise, que joga o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular a glândula adrenal a produzir o cortisol e todos os outros hormônios que ela tem que produzir. Então você vê que esse eixo, chamado HPA ou HHA, é um mecanismo de sobrevivência. Não fosse isso, a gente não teria sobrevivido aos problemas da vida. Como eu disse, o processo agudo, tudo bem, a gente tira de letra, né? O estresse pode ser dividido em 3 fases: alarme, resistência e exaustão. Alarme é a primeira fase. Tá? Aí, se o fator estressor persiste por muito tempo, aí você entra na fase de resistência, você não se recupera. E a glândula suprarrenal vai fabricando cortisol e todos os outros hormônios, mas vai chegar um momento que ela cansa, ela não consegue dar conta. Então ela entra na terceira fase, que é a exaustão. Aí você está com a fadiga adrenal. E é uma doença extremamente importante. Eu acho que posso chamar isso de doença do 7º médico. 7º médico? Porque ela vai passar por 6 e ninguém vai fazer o diagnóstico. E aí se rezar, no 7º acerta. No 7º acerta, se rezar um pouquinho. A maior parte dos colegas médicos não se lembram disto. Na verdade, é uma doença pouco lembrada. Existem médicos até que não aceitam o diagnóstico de síndrome de fadiga adrenal, mas ela existe. Eu falei que é uma epidemia no programa Saúde. É uma epidemia, não é? É a doença dos tempos modernos. Sobretudo nas grandes cidades, São Paulo em especial. Quem não é estressado aqui? Todo mundo é. Ainda mais a situação que a gente passa atualmente, aí, grandes mudanças sociopolítico-econômicas. Naturais agora, com falta de água, falta de energia. Falta de água, energia, está todo mundo estressado. Só que a persistência desse estresse é quem vai lesar a suprarrenal. Ela não aguenta ficar fabricando cortisol o tempo inteiro, uma hora ela cansa. E aí que entra a exaustão e a fadiga adrenal.
quais são os sintomas principais da fadiga adrenal? Essa era a pergunta seguinte. Então. O Toccati tem essa vantagem, ele pergunta, ele responde, ele mesmo já... Então, quais são os sintomas mais importantes de um paciente com fadiga adrenal? Em primeiro lugar, um cansaço inexplicável. Um cansaço que não corresponde ao seu desgaste. Você se cansa muito. É o sujeito que não consegue levantar da cama de manhã. Para ele sair da cama de manhã é um sacrifício. O melhor horário para ele dormir é das 7 às 9 da manhã. Aí por conta do quê? Porque ele não tem cortisol suficiente para acordá-lo. E das 7 às 9, segundo a medicina tradicional chinesa, é o horário do estômago. Exatamente. Faz algum sentido, não? Olha, até faz, porque a própria secreção de fatores digestórios do estômago é impulsionado pelo cortisol. Tá? Então o cortisol de manhã, ele tem que estar alto. Ele tem que ir lá para cima de 15, 16. Tá? De manhã, você tendo um cortisol alto, você levanta fácil da cama, você enfrenta todos os problemas, não tem cansaço, tá? Aí você melhora um pouquinho do cansaço na hora do almoço, mas depois, lá para as 2 horas, até as 5 da tarde, você cai de novo. Nova sono, indisposição, aí você melhora à noite. O sujeito com fadiga adrenal, ele tem disposição à noite. É aquele cara que gosta de trabalhar de noite. Por conta do quê? Porque é inversão da curva do cortisol. O cortisol normalmente tem que estar elevado de manhã, lá em cima na curva, tá? Ele cai à tarde, pela metade, e à noite ele é baixinho, porque você tem que dormir, e o cortisol te estimula. Se o cortisol estiver um pouquinho mais elevado à noite, você não dorme, tem insônia. Então, a curva do cortisol, vocês têm que dosar o cortisol quando vocês têm esse cansaço excessivo, esse desânimo sem uma causa aparente. Uma das coisas que vocês devem fazer é dosar o seu cortisol. Agora, aí vem um outro grande problema, Baldan. Os médicos pedem a dosagem do cortisol no sangue. Que é plasma. No plasma. Pedem só de manhã, 8 horas da manhã. Olha, desculpe, não quer dizer nada isso. Não tem valor nenhum. Quando você dosa um cortisol no sangue, você está dosando o cortisol total. O cortisol ligado à albumina transportadora, o SHBG. O SHBG é uma albumina que transporta o cortisol pelo sangue. Esse cortisol ligado à albumina, ele é inoperante, ele não atua nos tecidos, porque ele está grudado na albumina. Quem atua é o cortisol livre. Ele tem que ser liberado pelo SHBG para ele atuar nos receptores dos tecidos. Acontece que a maior parte do plasma, 95% a 98%, é inativo, está combinado. Apenas 2 a 5% dele é livre, que atua realmente. Quando você dosa no plasma, você dosou o total. Você não sabe quanto tem de livre para atuar. E não adianta dosar apenas o cortisol da manhã. Você tem que fazer dosagem do cortisol manhã, tarde e noite. Aí, a melhor maneira de você fazer o diagnóstico é dosar o cortisol na saliva. Saliva. Porque na saliva existe apenas na forma livre. E na saliva não passa a forma combinada. Toda substância que tem peso molecular menor que 1.900 passa para a saliva. O que tem acima disso não passa. E aquelas albuminas, a albumina tem 66 mil de peso molecular, não passa. O SHBG tem mais de 100, cento e tantos. Então não passa. Ao dosar na saliva, você está dosando a forma livre, atuante. Aí você vai no laboratório e recebe um kit com 3 tubinhos chamados salivetes. Aí você de manhã, você leva para casa, deixa na cabeceira, de manhã, antes de levantar, você já mede, tem uma hastezinha com algodão, ou pode cuspir também dentro, você molha aquilo, já colhe a primeira. À tarde, a segunda, e à noite, a terceira. A terceira. Aí esses 3 tubinhos, eles podem durar 72 horas a temperatura ambiente e até 2 semanas sob refrigeração. Isso é enviado ao laboratório, ele vai medir e vai fazer uma curva do cortisol. Você vai receber uma curva. Se ela estiver alterada, não fizer essa curva descendente, ela estiver pouco descendente ou até reta, você está com problema. Se você tiver um cortisol abaixo de 10 de manhã, você já está começando a ter problema. Eu já peguei paciente com 1,6 de cortisol de manhã. Isso é uma bruta fadiga adrenal. Antes de a gente falar como trata isso, Dr. Cáter, eu quero deixar a mensagem aqui, que o curso de pós-graduação em parceria com a FAPES da Quantum Bio foi aprovado, é um curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada.
Esse curso é inédito aqui no Brasil e tem como objetivos desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase em bioenergética humana, apresentando métodos e ferramentas de análises e tratamentos na área da saúde que se baseiam nos princípios da biofísica quântica e biorressonância, permitindo que os profissionais de saúde potencializem sua prática clínica. O primeiro módulo será dia 28 e 29 de março, com o tema Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energias e Ondas. O módulo 2 será dia 9 e 10 de maio, Fisiologia do Sistema sob o ponto de vista bioenergético. A carga horária desse curso vai até dezembro, são 360 horas. 300 horas a aula, mais 60 horas para o TCC. É uma vez por mês esse curso, sábado das 9 às 18, domingo das 8 às 16 horas. Vocês podem ter mais informações no site da Quantum Bio, que é www.quantumbil.com.br. Dr. Keter, na medicina chinesa, os rins são responsáveis pela síntese do sal, sim, pelo esqueleto, inclusive por manter a medula em linha vertical em relação ao céu. Isso. Traz as energias ancestrais. Isso. E no caso da hipertensão, ao contrário da medicina contemporânea e oficial, ao invés de drenar e enfraquecer mais o rim com diuréticos, a gente trata fortalecendo os rins. Isso. Para tratar a hipertensão arterial. Isso. O senhor estava falando há pouco sobre a ligação do hipotálamo com as suprarrenais. Isso. Que ilações, que ligações a gente pode fazer com o estado emocional do paciente para a síndrome da fadiga adrenal? O estresse, além do estresse, depressão, insônia, outros... Isso. Uma das características também da fadiga adrenal é a parte emocional. Geralmente eles são deprimidos. O sujeito que tem fadiga adrenal, ele deprime. Depressão é um dos sintomas. Endógena. A pessoa que tem também a fadiga adrenal perde imunidade, ele torna mais facilmente presa de infecções. Síndrome fúngica também? Também, síndrome fúngica. E outra característica da fadiga adrenal é que ele demora muito para se curar. Sabe aquele sujeito que chega e você fala, eu tenho gripe há 2 meses e não vai embora? Ele toma um caminhão de vitamina C e não melhora. Não adianta nada, ele deve ter fadiga adrenal. Vamos ver o cortisol dele na saliva, como é que está. Provavelmente está com fadiga adrenal. Então a resistência assim, dele às infecções é baixa. É o sujeito que está deprimido, ele está nervoso, ele não tem paciência com ninguém, nem com ele mesmo. O cara que chega na exaustão adrenal, ele chega a atingir aquela famosa síndrome do burnout. Ele, como diz o Lair, ele chuta o pau da barraca. Quer dizer, ele não quer mais nada, não quer saber de mais nada. Ele larga tudo, perdeu o senso de responsabilidade. Então, se o sujeito não for curado, não for tratado logo, a vida dele está perdida. As novelas recentemente passaram alguns quadros, inclusive, enaltecendo personalidades psicopatas, de psicopatia, que tem pouco relacionamento com a questão emocional. Sim. E por conta dos seus objetivos ultrapassam qualquer limite e ligam o seu trator ou o caminhão e vão atropelando tudo. Exato. Há alguma ligação entre a psicopatia e a fadiga adrenal? Sim, sim. Existe. O sujeito com fadiga adrenal não tem controle do emocional dele, de forma alguma. O cara chega na exaustão, você sabe que a exaustão adrenal, se ela atingir um nível gravíssimo, ela pode matar. O sujeito, se um nível de cortisol adequado, ele pode morrer, porque ele não reage a mais nada, ele não tem reação nenhuma, está inerte. E uma das queixas frequentes também da fadiga adrenal é a fibromialgia, aquela famosa dor muscular. A dor muscular é uma das consequências da fadiga adrenal. Quando você não acha causa nenhuma para suas dores, é muito engraçado, porque o sujeito tem dor no corpo, ele vai no médico, não acha uma causa, diz que é fibromialgia. É o diagnóstico mais dado hoje. Eu não sei o que é fibromialgia. É dor muscular. De etiologia desconhecida. De etiologia desconhecida. O sujeito tem dor, geralmente ataca mais mulheres que homens, né? Assim como a fadiga adrenal também, mais frequente na mulher. E dói o corpo inteiro. Então, uma das queixas da fadiga adrenal é a fibromialgia. Tá? Então, a pessoa perde o controle de tudo. Ela tem dor 24 horas. O sujeito chega no extremo. E isso piora mais ainda a fadiga adrenal, porque o cortisol da pessoa não vence fabricar. Tá?
E é um problema muito sério, isso daí. São 14 horas e 26 minutos, eu chamo o Iago Matsumoto, que está pilotando o nosso Twitter, para a gente iniciar o nosso intervalo. Voltamos já com essa entrevista sobre a fadiga adrenal, que é praticamente uma epidemia, sobretudo nas grandes cidades, aqui em São Paulo principalmente, ou nas grandes capitais, em que os fatores estressores são muito intensos e as glândulas adrenais ou suprarrenais ficam produzindo adrenalina, noradrenalina, cortisol o tempo todo, e os fatores estressores não cedem e a pessoa acaba entrando em parafuso adrenal. São 14h27, voltamos já. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Xixi? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. – 14 horas e 30 minutos na segunda-feira, dia 2 de fevereiro. A Quantum Bio tem uma linha de modulação frequencial de metais. É que nos últimos 50 anos, a exposição humana aos metais tóxicos cresceu vertiginosamente. Atualmente estão amplamente distribuídos na terra, no solo, na água, no ar, nas tintas, desodorantes, alimentos, fármacos, agrotóxicos. A presença de metais desestabiliza a captação de minerais essenciais, como zinco, magnésio e cobre, e a sua carência geradora de distúrbios no metabolismo. A linha de modulação frequencial de metais Quantum Bio é um composto iônico que contém padrões quânticos moduladores de metais tóxicos. A neutralização frequencial não possui qualquer risco ou toxicidade, pois não age eliminando a substância no organismo, e sim neutralizando a frequência negativa do metal. Nós temos um depoimento do professor Kunio Inamoto falando sobre este tema
em relação aos metais tóxicos e aos kits de desintoxicação. O Marcelo, esqueci o sobrenome, Marcelo Melo. Marcelo Melo está ajudando o Iago Matsumoto. Iago Matsumoto, com esse nome eu consegui gravar. Agora, Marcelo Melo, né, que é tão mais difícil, eu não consigo gravar. Então, com o Marcelo Melo, vamos colocar então o filme do professor Kunio Inamoto, falando sobre os kits de desintoxicação. Ainda não. Linha de modulação, o senhor trabalha, né, doutor Cátia? Sim, também faço modulação hormonal bioidêntica. Mas em relação à desintoxicação de metais pesados dos kits? Também. Na verdade, assim, Baldão, eu participo com o professor Inamoto desde que ele começou esse trabalho aqui em São Paulo há quase 10 anos. Eu sou da primeira turma que fez o curso do Inamoto. Na ocasião, eu terminei o curso e fui pedir para ele fazer de novo. Ele falou, por quê? Porque o senhor tem muita coisa para me ensinar. Eu aprendi tudo, né? Eu estou com ele até hoje, quase 10 anos, tá? E conheço todo o trabalho dele, participamos disso tudo. E olha, é fantástico. Eu fiz o primeiro curso, inclusive o senhor deu algumas aulas lá, bastante interessantes. Eu gostei muito e estou utilizando na prática clínica, inclusive, esse trabalho da biorressonância. Eu gostaria então de a gente colocar o depoimento do professor Kunio Inamoto. Por favor, no ar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os kits para descontaminação de metais. Na verdade, não é uma descontaminação de substância, mas sim no padrão quântico do metal, né? Para que a pessoa consiga, ao consumir, neutralizar as frequências dos metais tóxicos, ou seja, a frequência dos metais tóxicos, né? E nós temos na nossa linha 5 kits para eliminar os metais. Normalmente são de 20 a 25 metais tóxicos. Nós conseguimos, em 5 kits, compondo de 4 em 4, abranger mais ou menos 72 metais tóxicos, né? É um produto que desestabiliza a ação dos metais, que desestabiliza os minerais essenciais, né? E a carência de minerais essenciais são geradores de outros distúrbios, principalmente no metabolismo humano, né? Todos os metais tóxicos, ela desestabiliza a captação do zinco, do magnésio, do cobre, né? E na sua sequência diminui a quantidade de ferro na hemoglobina e também desestabiliza a captação do ácido fólico, que é a vitamina B9, que é o essencial para captar outras vitaminas do complexo B. Então, a vantagem que nós temos de gravar esses padrões quânticos para equalizar os metais tóxicos, ele não tem nenhum efeito colateral, não faz mal, não tem toxicidade e seja criança ou seja gestante, qualquer pessoa pode consumir isso com toda tranquilidade. Então, repetindo, a neutralização frequencial não possui qualquer risco ou toxicidade, pois não age eliminando a substância no organismo, e sim neutralizando a frequência negativa do metal. O kit 1 atua na modulação de alumínio. Pode passar a imagem, por favor? Isso, o kit 1 atua na modulação de alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio. O 2 na modulação de antimônio, berílio, cádmio e níquel. O 3 na modulação de bário, tálio, titânio, bismuto. 4 na modulação de enxofre, estanho, cobalto e cobre. E o 5 na modulação de platina, prata, silício e urânio. Maiores informações podem ser obtidas no site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Doutor Cáter, parece que utiliza esses produtos, parece que o senhor gosta, né, doutor? Sim, sim. Eu utilizo bastante esses produtos, prescrevo muito aos meus pacientes e também utilizo, por exemplo, o kit 3, que tem titânio. Eu tenho implantes dentários, meus implantes são feitos de titânio. Para neutralizar a toxicidade do titânio, eu tomo o kit 3, cada 6 meses eu tomo um frasco. Um frasco diluído na água e vai tomando. Pode diluir em água ou tomar 2,5 ml direto na boca, de manhã e de noite, 2 vezes ao dia, ou diluir num litro d'água e ir tomando durante o dia também. Então, eu utilizo praticamente o número 1
para neutralizar mercúrio, chumbo, que tem uma exposição da gente a isso, é muito frequente. E atualmente eu estou no 3, que eu acabei de fazer um implante dentário, neutralizar o titânio. E para as próteses de coxa femoral, essas próteses de joelho, qual que o senhor indica, doutor? Não, você tem que primeiro fazer a dosagem, tem o sensograma, que é um esquema que vai mostrar quais os metais que estão em exagero ou em falta. E aí você tem indicação de cada kit segundo o exame. Isso não é assim aleatório. Você tem que fazer um sensograma primeiro, que é um equipamento que tem lá no serviço, e aí vai dizer qual dos kits você tem que usar. O senhor utiliza o Aurameter junto com aqueles equipamentos? Também utilizo o Aurameter, também eu posso também, fazer diagnóstico pelo Aurameter também, fantástico. Tem gente que, alguns colegas médicos não gostam muito do Aurameter, falando que é uma sinusologia aplicada. Eu, particularmente, acho interessante a utilização. Qual a sua opinião? Eu gosto e utilizo. Gosta? Claro, evidente, não tem erro. Você pega, por exemplo, o Inamoto fez uns kits testadores. Eu gosto muito de dar o exemplo para meus pacientes. Falo, o senhor está contaminado com radiação. O senhor usa celular, tem antenas de celular. Faça um teste com o Aurameter pegando o testador de radiação que o Inamoto fez. É batata, aquilo atrai, não tem dúvida. Aí eu tenho lá na minha mesa o Neutrix R, que é um neutralizador de radiação imediato. Pingo 10 gotas na língua da pessoa, passo de novo, neutralizou, não atrai mais. Então, por exemplo, eu tomo o Neutrix R 10 gotas 2 vezes ao dia, manhã e noite sublingual. E dá de 6 a 8 horas de proteção de radiação. Tirei raio-x do dente para fazer o implante, acabei de sair do dentista, 10 gotinhas de Neutrix R, limpou minha radiação. E é só pelo Aurameter que o senhor percebe alterações ou o senhor tem alguma alteração metabólica? Aurameter. Super fácil de fazer. Esses produtos da Quantum Bio podem ser obtidos tanto no site www.quantumbio.com.br, aqui em São Paulo, ou nas unidades e profissionais credenciados. Aqui em São Paulo, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. O telefone 5594-7736. 5594-7736 ou 5581-0773. 5594-7736, 5581-0773. Matsumoto, precisamos fazer um GC com esses telefones aqui, ok, meu caro amigo? Doutor Cássio, estávamos falando da fadiga adrenal. É importante diagnosticar para o tratamento adequado ou podemos fazer um tratamento preventivo? Não, tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico mais importante, como eu disse, é dosar o cortisol na saliva. Ao mesmo tempo, na saliva, você pode dosar os outros hormônios também, principalmente o DHEA, o DEA, dehidroepiandrosterona. O cortisol e o DEA têm uma relação importante entre um e outro. Então, na hora de um estresse, o seu cortisol sobe. O DEA deve subir também. Aí você está em equilíbrio, consegue reagir bem. Supondo que num estresse mais prolongado, o cortisol permaneça elevado, mas o DEA abaixe, você vai se meter em problemas. E nessa circunstância, você pode até ter câncer. Por causa dessa diferença do DEA com o cortisol. Você diminui sua imunidade, isso aumenta a incidência de metástases. Se você tem uma doença cancerosa, aumenta a frequência de metástases. Essas condições favorecem também infarto de miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva piora, enfim, aumenta o AVC, acidente vascular cerebral. Então é importante controlar o DEA também, o DHEA, tá? Isso é extremamente importante. O DEA tem uma importância muito grande no organismo, né? E no tratamento da fadiga adrenal, a gente tem que dar o cortisol, eu uso cortisol bioidêntico, tá? Da modulação já do cortisol. Já modulando com cortisol bioidêntico. Não usa as prednisonas, etc., que se dão por aí. É melhor usar o bioidêntico. Isso não tem em gel, tem que ser por via oral, tá? Mas tem que repor DEA também. Os dois. São dois hormônios? Tem que repor os dois. O DEA também é epitelial ou ele tem que ser ingerido? Tudo por via oral. Por exemplo, você pode repor o cortisol bioidêntico. Você pode repor aí 20 miligramas para homem de manhã e 10 à tarde, 20 miligramas antes das 8 e 10 antes das 14 horas. Mulher pode ser 10 e 10, a mulher precisa um pouquinho menos do cortisol,
Tá? Então, quando eu faço reposição de cortisol numa fadiga adrenal, eu reponho cortisol bioidêntico. O cortisol bioidêntico é em farmácia de manipulação. E ali ele é conhecido, ele virá no rótulo do remédio como hidrocortisona. Hidrocortisona ou cortisol bioidêntico não é a mesma que esse corticoide que você compra em farmácia. Isso é diferente. É diferente, não é a mesma coisa. Não precisa ter medo. Agora, é preciso dosar bem a quantidade que você vai usar para não cair também em excessos. Né? Você sabe que o excesso de cortisona ele causa uma doença chamada Cushing. Né? Aliás, na medicina, as duas doenças da suprarrenal mais conhecidas é o Addison e o Cushing. O Cushing é o excesso de cortisol e o Addison é a falta de cortisol. Tanto que a fadiga crônica, chamada hipocortisolismo também, né, é praticamente uma doença de Addison. A doença de Addison pode ser primária e secundária. A primária é por um defeito da suprarrenal. A secundária, que é a mais comum, felizmente... por conta da fadiga mesmo. Exato. Você tratando, dando cortisol bioidêntico, dando um DEA, você consegue levar a vida da pessoa. A pessoa renasce, Valdano, renasce. É impressionante o efeito. Dando-se cortisol para a pessoa, Dr. Cáter, faz com que a adrenal descanse, porque ela não precise produzir mais, ela volte ao seu estado natural? Ela descansa, ela pode se recompor. Entendi. Você vai dar tempo para ela se recompor. O Dr. Francisco Viana, colega nosso, lá de Campinas, grande Francisco. Pergunta se o senhor conhece o Ribes nigrum fitogenômico. Sim. Ele usa na D1. Na D1, né? O Francisco tem um conhecimento muito grande disso. O Francisco estudou homeopatia comigo, foi na mesma turma que eu na APH, né? Grande Francisco, grande estudioso. Eu não tenho usado esse produto. Ele deve ter uma experiência boa sobre isso, realmente eu não tenho usado isso. Não tenho usado. Não tenho. Em relação aos hormônios bioidênticos, provavelmente não, o senhor já está convidado para um próximo programa, não. Uma vez por mês, o Dr. Cáter será entrevistado aqui. Uma vez por mês, cada 45 dias, em questões de agenda. O Dr. Cáter já tem uma cadeira numerada, né? Aqui não é time de futebol, nem estádio, mas temos algumas cadeiras numeradas para poucos profissionais. O Dr. Cáter é um deles, por conta do conteúdo, dos estudos, da informação, enfim, de tudo, dos temas que são tratados aqui. Qual a sua opinião sobre esse curso de pós-graduação da Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada da Quantum Bio? O senhor vai dar aula, inclusive. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto muito orgulhoso, porque quem conseguiu trazer esse curso para a FAPES foi eu. Tá? Quando o Inamoto me perguntou o que a gente podia fazer, uma retaguarda acadêmica aqui em São Paulo para dar o curso, eu, como já fui aluno da FAPES, fiz vários cursos lá. O Dr. Efraim Osmer já é velho conhecido nosso, pessoa extremamente gentil, estudiosíssimo, competentíssimo. Sou fã número 1 do Dr. Efraim. Eu me lembrei da FAPES. E um dia fui dar aula lá na FAPES, num curso, encontrei o Dr. Efraim e falei: Dr. Efraim, por favor, posso lhe pedir um favor? Claro. Nós estamos com problemas, queremos trazer um curso de medicina quântica para cá. Gostaria que o senhor pudesse adicionar o curso aqui à FAPES. Pô, Cáter, com o maior prazer. Falei: olha, o professor Inamoto, que é o professor, posso trazê-lo aqui e falar com o senhor? Mas claro. Aí marcaram uma reunião, conversaram bastante e deu certo. Então eu me sinto muito orgulhoso de ter sido um catalisador. E é uma chancela importante para esse curso. Eu fui um catalisador desse processo, trazer para a FAPES, e que é uma instituição respeitadíssima, e tenho certeza que vai ser um sucesso, Baldano. Eu também tenho. Começa o módulo primeiro, dia 28 e 29 de março, com Física e Biofísica Quântica na Saúde, princípios de Física, Energia e Onda, depois Fisiologias dos Sistemas, sob o ponto de vista bioenergético, depois vem anamnese e análise, métodos de análise e tratamento através da biorressonância e biocampos, fatores degradantes do organismo, como identificá-los, nutrição psicossomática e biofísica, enfim, são 10 módulos com 300 horas no total. As pessoas podem, para mais informações, entre no site www.quantumbio.com.br. Eu acho que na ANIL também você pode obter informações. O telefone é 5594-7736, 5594-7736 ou 5581-0773.
Doutor Cáter, há a possibilidade de fazer um comportamento, medidas preventivas para evitar a fadiga adrenal? Sim, principalmente através da alimentação. A gente pode evitar a fadiga adrenal utilizando alimentos. O sujeito que tem um esgotamento de adrenal, se vive em constante estresse, ele deve evitar alimentos excitantes. Então, cafeína, por exemplo, o próprio café, determinados chás, bebida de cola, que são ricas em cafeínas, açúcar em excesso também não faz bem, tá? Para quem tem tendência, tem a fadiga adrenal. Nada que possa elevar o pico da glicose, alimentos que têm um índice glicêmico extremamente elevado, não devem ser usados em quem tem fadiga adrenal, porque a insulina sofre uma ação muito grande do hipocortisolismo, tá? Então você deve ingerir muito alimento cru, frutas, verduras, legumes crus. Você deve ingerir suplementos vitamínicos, porque na fadiga adrenal você tem carência de certas vitaminas. Vitamina B, C e E são extremamente degradadas na fadiga adrenal. A fadiga adrenal, a glândula adrenal é a maior fonte de vitamina C do corpo. É o órgão que mais tem vitamina C, não é por acaso. Complexo B, a vitamina do grupo B que mais é afetada, mais cai na fadiga crônica, é a B5, é o ácido pantotênico. Ele tem que ser reposto na fadiga adrenal, porque o ácido pantotênico, ele dá origem à acetilcoenzima A, que é a fonte do colesterol. E sem colesterol não tem hormônio. Então, tem que repor. O Dr. James Wilson, que é um americano, um dos que mais estuda a fadiga adrenal no mundo, o sujeito sabe tudo de adrenal, ele recomenda repor ácido pantotênico 750 miligramas até 1.200 miligramas por dia de ácido pantotênico, a B5, para quem tem fadiga adrenal. Alguns minerais como o magnésio, o ferro, o enxofre, o lítio, manganês, todos eles caem na fadiga adrenal e devem ser repostos. Isso é extremamente importante, a reposição desses minerais. Os minerais têm uma importância extremamente profunda na saúde humana. Uma, talvez, das próximas entrevistas que a gente pode combinar aqui é sobre os minerais. Tem muita coisa para falar sobre minerais. A importância deles na saúde humana. Magnésio, por exemplo, você pode chamar de o rei dos minerais. Participa de uns 400 enzimas. Magnésio é importantíssimo. E o solo brasileiro quase não tem magnésio. Aliás, o solo brasileiro não tem quase mais nada de minerais. Tudo esgotado, sobretudo para... O Brasil não é um país vulcânico. Então não há reposição de microminerais, oligoelementos. E sem contar que nós, fatalmente, infelizmente, importamos um método de produção agrícola norte-americano e não europeu de pequenas propriedades, como na França, na Inglaterra. Pegamos grandes propriedades com mecanização enorme e está dando no que está dando aí. Absurdo de esgotamento do solo total. Né? Então precisa repor na alimentação esses elementos. Cereais integrais, não coma cereal refinado. Arroz, macarrão, compra sempre integral, o índice glicêmico é mais baixo, tá? E você estará repondo fibras, está repondo minerais importantes, aminoácidos, porque o cortisol ele interfere muito no metabolismo também de aminoácidos, extremamente importante, da glicose, do glicogênio, todos eles sofrem uma ação importante dessa falta de cortisol. A pergunta que não quer calar é assim, normalmente tem muitas correntes médicas que falam que não se deve colocar, se consumir muito suco de frutas por causa da hiperglicemia rápida, né? Grande aporte de glicose. Isso. Nesse caso, também não é indicado? Não, suco de fruta não é ideal. Ele tem um índice glicêmico alto. Você quer ver uma das coisas que mais engordam? Suco de laranja. É mesmo? O índice glicêmico é muito alto, você toma aquilo lá, a glicemia vai lá em cima, o pâncreas joga uma carga brutal de insulina, consome rapidamente a glicose, sente hipoglicemia. Tá? Quando você come a fruta inteira, você está comendo fibras junto. Essas fibras retardam a absorção da glicose e da frutose. Então não há o problema dessa sobrecarga de insulina. E a insulina em excesso causa um monte de doenças.
Caso do suco de maçã, né? Eu tomo um suco de maçã com 3 maçãs aí com frequência, principalmente para detox, né? Certo. Também tem o mesmo Não, se você, efeito deletério? a maçã é uma fruta um pouco diferente. Nós podemos dizer assim que ela é um pouco diferente das outras. O suco de maçã, com casca e tudo, ele é um pouco mais saudável. Até para quem quer limpar o fígado, né? O suco de maçã dilata os canais intrahepáticos, facilitando a drenagem do fígado, a limpeza hepática. A maçã, eu até sugiro que dá para tomar o suco de maçã. Eu adiciono e somo a clorela, junto, que é para fazer uma detox A clorela mesmo. é um verdadeiro milagre da natureza, né? Por quê, doutor? A clorela é o ser vivo mais antigo do planeta Terra. A clorela tem 2 bilhões e 500 bilhões de anos na Terra. Ela é um alimento completo, ela tem tudo, você pode viver de clorela. É chamada pílula do astronauta, a estação espacial está cheia de clorela. O astronauta come isso porque ali tem tudo, tem aminoácidos, tem vitaminas, minerais. Tá? A maior fonte de clorofila que existe no mundo vegetal. Eu tomo 20 a 30 clorelas por dia, Baldan. Numa dose só ou dividido em duas? Em 2 ou 3. E o que eu estava vendo recentemente de algas, da importância das algas e tal, a importância do sódio, do potássio e de outros minerais, mas ligadas ao oceano. E a clorela parece que é de água doce. Ela é de água doce, exatamente. Agora, eu chamo a atenção para que não é qualquer clorela que vocês compram no mercado que vai funcionar. A clorela é uma planta que sobreviveu esses anos todos porque ela tem uma casquinha muito dura que a protege. Se você quebrar, o corpo não consegue dissolver essa casca, então a absorção é mínima. Algumas indústrias no Oriente conseguiram fraturar a casquinha sem matar o conteúdo. Essa tecnologia oriental não tem aqui. Não é disponível, né? E aí, quando você toma essa clorela previamente preparada, sim, aí a absorção é grande, o corpo consegue quebrar a casquinha e absorver o conteúdo da alga. Mas clorela, por exemplo, em cápsulas, não funciona. Se você comer a alga inteira, seu corpo não vai quebrar aquela casca. Não quebra. Não. E são poucas as marcas que têm esse preparado que vem. Taiwan, por exemplo, um dos maiores produtores do mundo, já vem previamente preparado em comprimidinhos verdes pequenos. Essa sim é uma clorela muito boa. Aliás, na Nil tem, né? Eu uso a clorela da Nil, né? Que para mim é a melhor que tem. Então, repetindo o telefone de lá, é 5594-7736. Lá tem a clorela que a gente consome, que eu consumo inclusive também, e 55810773. Meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista tradicional mesmo. Estou trabalhando com biorressonância, inclusive com esse sistema da Quantum Bio também, com detox, e faço uma avaliação por biorressonância, com reposição de minerais, por intermédio de medicações quânticas. Se precisar falar comigo, eu não sou médico, posso dar meu telefone, é o 3263-1212, 3263-1212, meu site www.jcbaldan.com.br. Estes salutes, como os salutes que são apresentados na Rádio Mundial aos sábados às 23 horas, ficam disponíveis na minha página do YouTube, João Carlos Baldan. No Facebook eu peço para curtir e participar da página João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. Acupuntura e Alquimia, João Carlos Baldan. Eu estou cá até 14 horas e 54 minutos. Nosso programa continua passando rápido. Muito rápido, Baldan. Não deu para falar nem metade do que eu queria falar. Você precisava falar. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo não dá. Tem um minuto para se despedir. Tá. Se quiser falar mais alguma coisa, tem mais um minuto que eu lhe concedo. Certo. Então, Baldan, eu queria agradecer o convite por estar aqui, convite aos amigos que estão nos assistindo. Eu fico à disposição, teria muita coisa a dizer sobre fadiga adrenal, mas o tempo não dá. Eu coloco à disposição meu e-mail, jrcater@hotmail.com, Cater é com K, K-A-T-E-R. Então, www.jrcater@hotmail.com. Fico à disposição dos internautas para responder perguntas, tenho feito isso sistematicamente, com o maior prazer. Acho que o papel principal do médico é educar. Eu me considero um educador, sobretudo. Quanto mais você educa o povo, menos doente ele fica. Tá? Então, eu estou aqui à disposição do pessoal. Quiser entrar em contato comigo, o maior prazer em responder. Doutor Cater recebe grande número de e-mails provenientes aqui do nosso programa. As pessoas me procuram, me ligam, me procuram no consultório,
e eu sempre passo o e-mail do Dr. Cáter, ele responde prontamente, aliás, para o Brasil e para o mundo inteiro. Felizmente nós temos a nossa audiência aqui, é internacional, no Japão, na Alemanha, Portugal, França, Espanha, tem, enfim, até na Ásia e também na África. Outro dia eu recebi um convite de um médico hindu para fazer acupuntura na Índia. Opa! Quem sabe vamos fazer acupuntura na Índia. São 14 horas e 56 minutos, eu agradeço a sua atenção, agradeço ao Dr. Cáter pela presença. À vontade. E convido você a estar aqui não só na próxima segunda, mas em todas as outras segundas-feiras, às 14 horas, aqui ao vivo, www.altv.com.br, para estudarmos os métodos de saúde, qualidade de vida, bem-estar enfim, o Wagner, pessoa que está agradecendo, parabéns pelo grande programa. Realmente, o entrevistado sempre ajuda, a gente vai questionando, vai perguntando, e o entrevistado todo, a honra é todo do Dr. Cáter. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima segunda, uma boa semana a todos. Muito grato.